Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Educando seu Bolso. O podcast hoje vai contar com a presença do Breno Campolina, da Unidas, e a gente vai falar sobre um tema que o brasileiro adora, que é carro. Aliás, ele adora duas vezes, né? Vamos falar de carro e talvez de vantagens para conseguir um carro, especialmente para o brasileiro que não tem a grana para dar de entrada, para comprar à vista. Vamos falar hoje sobre carro por assinatura. É um serviço que a Unidas oferece, chamado Unidas Livre, e para isso eu queria já agradecer a presença do Breno aqui conosco hoje, a disponibilidade, a presença aí ilustre, vai esclarecer uma série de dúvidas que nós e o nosso público tem sobre esse assunto. Breno, seja bem-vindo, peço que já se apresente aí para o nosso público, e muito obrigado mais uma vez, cara. Pô, legal, Fred. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com você e com todo o público aí que vai nos escutar sobre esse conceito de carro por assinatura e esse mercado tão legal, novo, que o brasileiro está cada vez mais aderindo. Legal. A gente está na era do acesso, né, Breno? Assim, as pessoas querem ter experiência, não necessariamente ter o bem. Acho que o pano de fundo da nossa conversa hoje é mais ou menos esse. Né? Você quer tirar férias na praia, mas você não quer ter a casa na praia, e por aí vai. Então, a mesma história, acho que está passando a valer com o carro aí agora, com a história do carro por assinatura, que é um programa de aluguel mais de longo prazo. Todo mundo quer ter, assim, andar de carro, ter a flexibilidade e a liberdade de andar de carro, mas não necessariamente quer ter as dores de cabeça que possuir um carro traz como consequência, né? Então, eu pediria já que você começasse conceituando aí o programa de carro por assinatura, para quem não conhece, por favor. Legal. Bom, o modelo de carro por assinatura nada é mais do que uma locação de longo prazo. Tá? Onde você tem não a posse do veículo, mas você tem um bem para ser usado. E esse veículo ele é comprado 0 km, entregue para você, e você faz o uso desse veículo durante o prazo de vigência do contrato, que vai de 12 meses a 48 meses, até 4 anos, mas que leva um conceito muito interessante de comodidade. Hoje o carro não é só o carro, você tem seguro, você tem PVA, licenciamento, você tem as manutenções que precisam ser feitas, num caso do sinistro você tem a dor de cabeça, no final você tem que vender esse carro, desativar. Então, acho que o principal conceito do produto é levar ao assinante comodidade. Tá? Todos os serviços embutidos estão no pacote daquela assinatura. Da mesma forma, ele leva ao usuário uma previsibilidade de custo, que é muito interessante para quem tem disciplina financeira. E é legal a gente estar falando isso com o seu público, porque as assinaturas, ela é um valor fixo mensal, tá? Inclusive não é reajustável a cada ano. Ao longo do período do contrato é o mesmo valor mensal que ele paga, com todos esses serviços que eu comentei, embutidos no preço da assinatura. E hoje, para nós, né, que somos brasileiros, 78% dos carros vendidos no Brasil são financiados. Uhum. Então, você tem, quando você adquire um carro financiado, 2 viés. Você tem um comprometimento de renda em cima da parcela do financiamento, e, além disso, você tem esses outros demais custos que surgem ao longo do seu uso, né? Porque você tem que pagar o IPVA em janeiro, aí o seguro a cada 12 meses ele vence, você tem as manutenções que surgem ao longo do tempo, e, além disso, você empenhou ali um valor de entrada representativo, deixou dinheiro empatado que poderia estar sendo alocado em alguma outra coisa que você fez. Da mesma forma, se você comprar à vista, você não tem um compromisso do financiamento mensal, mas você tem o montante despejado no carro, que é um capital
cada vez mais alto, né? O carro hoje é um ativo, um bem, que não valoriza, e você tem esse dinheiro sendo depreciado a cada ano que você poderia estar usando para outras, ou para suas reservas, ou para outros investimentos. Tá. Essa é uma lógica, então, financeira, ou seja, você está dizendo, no final das contas, que com tudo que está incluído, que você falou, IPVA, licenciamento, manutenção, seguro, está faltando alguma coisa aí para ser específico? Tem vários serviços embutidos, né? Como facilidade de carro reserva, socorro, mas eu acho que faz parte ali. Faz parte do pacote de um seguro parrudo, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Seguro parrudo teria tudo isso também. Tá, ok. Então, você está dizendo que, em alguns casos, para alguns modelos de veículos ou para alguns prazos contratuais, vai financeiramente valer a pena, ou seja, vai ser mais barato pagar essa parcela mensal do plano de carro por assinatura do que colocar na ponta do lápis todo o custo financeiro envolvido em comprar o carro, né, e ter que revendê-lo depois de 4 anos. Grosso modo, esse é o pano de fundo que justifica a existência desse produto, vamos chamar assim. Sem dúvida nenhuma, Fred. Tem a viabilidade, né, o econômico, quando você bota no papel todos os gastos que você tem com o carro e a desvalorização que ele teve enquanto ele foi seu. É uma economia para quem assina um modelo de carro por assinatura, além de ainda oferecer a comodidade do serviço. Uhum. Tá, sem dúvida. Tem uma série de dores de cabeça aí que eu acho que esse programa te economiza, né? O despachante, o emplacamento, todas aquelas coisinhas pequenas que estão associadas à compra do carro zero. Aí já vou então, para quem não escutou, aproveitar para especificar, detalhar um pouco mais. Isso aí vocês fazem só para carro 0 km? O Unidas Livre é um produto dedicado a veículo 0 km. Eu costumo brincar, Fred, que a gente está vivendo a era aí que o mindset é realmente uso, né? Não tem mais a posse, seja para imóvel, seja para música, seja para filmes, seja para casa de praia, como você comentou. Todo mundo quer ter experiências, tá? Uhum. A locação diária já existe há muitos anos, né? No Brasil, há mais de 40 anos, se tem locadoras que te alugam carro por diárias, ou por semana, ou por meses. Uhum. Então, o consumidor, que é muito moderno e tem um mindset que o cara não quer posse de jeito nenhum, eu até brinco que esse cara anda de Uber. Né? Esse é o extremo da modernidade do mindset de não ter posse. O meio do caminho é o tradicional, assim como eu sou, que, eu topo experimentar. Eu moro de aluguel. Mas eu queria morar de aluguel, não ficar trocando de apartamento a cada 3 meses. Eu queria ter um carro por assinatura, mas que fosse o meu carro, né? Eu vou ficar com ele 2 anos, da mesma forma que eu ficaria se eu comprasse. Então, o modelo do Unidas Livre, ele vem para este público, tá? E é por isso que a gente compra um carro 0 km, a escolha do cliente, ele faz a escolha na plataforma, no site, e entrega esse carro até na casa dele, uma facilidade que a gente tem, ou ele faz uma retirada técnica, e esse carro vai viver com ele. Então, assim, a gente não entende que no carro por assinatura ele trabalharia com um modelo de veículo usado, que teve outros condutores, porque esse é o mercado tradicional da locação rent-a-car, que a Unidas também tem em 200 lojas aí no Brasil. Tá. Então, legal. O Unidas Livre é só para carro 0 km. Você citou uma coisa que eu ia te perguntar, que o cliente pode escolher o carro, a cor que ele quer, o modelo que ele quer, né? Vocês compram o carro e entregam na casa dele. Antes de a gente fazer essa conversa aqui, eu andei fazendo um para casa, entrei no site de vocês e vi que, dependendo do modelo, há prazos de entrega diferentes, né? Tem alguns que vocês entregam um pouco mais rápido do que outros eu vi, sei lá,
60 dias, por exemplo, né, de espera. Sim. Até 60 dias, acho que eu vi lá no site de vocês. E aí, o cara, às vezes, ele quer escolher o final da placa, a cor do carro, ele quer incluir acessórios no carro dele. Fala um pouquinho sobre isso, o que pode e o que não pode. Legal, acho que essa customização é possível, sim. Nós temos um catálogo, tá? Que está disponível no nosso site, mas outros modelos que não estão naquele catálogo, hoje são mais de 70 modelos disponíveis para assinatura. Mas caso o cliente queira algum modelo que não esteja lá, ele pode nos solicitar uma cotação, mas eu preciso fazer uma cotação para isso. E aí ele vai escolher justamente isso, a cor do carro, o acabamento, a versão, né? O final de placa, algum opcional que a gente tenha já no catálogo, e aí o prazo de entrega varia pela disponibilidade, e isso flutua, né? Montadora a montadora, período por período. Este mês tem uma montadora que está entregando mais rápido, a outra está demorando 30, 40 dias, 60 dias, em função de que esse carro, ao final do processo de assinatura, eu vou disparar esse pedido para a montadora e o carro vai vir 0 km feito por encomenda para aquele assinante. Uhum. Então, a gente faz o carro do jeito que ele gostaria, assim como quando ele vai a uma concessionária, ele também escolhe ali as demais versões e o que ele precisa ou o que ele deseja no carro que está sendo adquirido. Legal. Uma outra dúvida que a gente tem aqui também é sobre a quilometragem, né? Uhum. Posso andar quantos quilômetros eu quiser por mês? E aí eu vi lá no site de vocês que vocês têm planos com diferentes quilometragens, né? À medida que o cara vai querendo usar um pouco mais, a prestação, obviamente, vai ficando um pouco mais cara, né? Vi também que vocês têm 2 tipos de produto de aluguel, né? Quer dizer, esse Unidas Livre é para um usuário não profissional, e vocês têm um outro produto, que até não é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, de aluguel mais duradouro, mas aí sim para profissionais de motoristas de carro por assinatura e serviços de transporte. Uhum. É mais ou menos isso aí? É isso aí, acho que 2 pontos, né? Nós temos um produto também para motoristas de aplicativo, tá? Unidas Driver, e esse sim dedicado aos usuários de aplicativo, mas não com veículos 0 km, aí são com os veículos da nossa rede de rent-a-car, até porque esses usuários andam bastante e trocam com uma periodicidade maior, a cada 3 meses eles estão trocando de carro. Mas falando do Livre, no site tem lá uma escolha de quilometragem mensal que está sendo contratada como referência, porque na verdade o contrato é sobre a quilometragem total que você vai utilizar ao longo do contrato. Mas um brasileiro que anda, na média, 1.500 km por mês, ele faz a contratação para 1.500 km por mês. Num contrato de 24 meses, a gente está falando de 30 mil quilômetros, né? 32 mil quilômetros. Ao final do período do contrato, na devolução, é apurado essa quilometragem. Não é mensalmente que você faz esse conta corrente, não existe isso, não tem essa burocracia toda. Legal. E aí cada um, dado o seu perfil de uso, consegue contratar um melhor pacote para a sua necessidade. Tem gente que anda muito, 3 mil km por mês, vai ter que fazer manutenção, revisões a cada 3 meses, aí a tarifa fica um pouquinho mais caro à medida que tem uma quilometragem maior. Legal. Então fica mais caro com a quilometragem. Eu vi que fica mais barato com o prazo, ou seja, na medida que me corrija se eu estou errado, mas a impressão que eu tive, na medida que você vai, um contrato de 12 meses, a mensalidade é mais cara do que um de 48 meses, mais ou menos por aí, né? Por aí, exatamente. Inclusive vi que vocês estão oferecendo descontos bem interessantes aí nas primeiras 8 mensalidades, para esses contratos mais longos em alguns veículos, bem poupudos os descontos. Outra dúvida que eu tenho para você, cara, o pagamento da mensalidade, como é que funciona? O que é? Boleto, débito em conta? Boleto ou cartão de crédito, débito em conta em breve. Tá, joia. Não dá para o cara fazer uma milhagem ainda no cartão de crédito pagando a mensalidade. Inclusive usar mais de um cartão. Inclusive, sim, tá.
Ok, porque você tem que passar aquele valor todo de uma vez no cartão? Ou Não, que... mensalmente. A cada mês o cara passa um cartão diferente, se ele quiser. Não, ele pode fazer alteração, mas assim, se você opta pelo pagamento via cartão de crédito, nós não bloqueamos o valor total do contrato. A cada mês se faz o débito do cartão de crédito, como é feito a emissão do boleto ou um débito automático. Mas caso ele queira trocar de cartão, também pode. Entendi. Por isso que eu não entendi por que a pessoa iria querer trocar de cartão. Você tem algum caso assim específico para... Só uma curiosidade eu agora. comentei de usar dois. A funcionalidade dele dividir o valor em 2 cartões. Ah, tá. Ok. Para não consumir saldo. Pouquíssimo utilizado. Tá, não é comum. Ok, aí o meu ponto era mais ou menos esse. Outras pessoas podem dirigir o meu carro, Breno? Podem, condutores adicionais ilimitado e não tem valor adicional por condutor. Pois é, aí você entra numa área que eu queria explorar um pouquinho, que é a diferença do seguro que está embutido no carro por assinatura e um seguro que você contrata quando você compra o teu carro e vai fazer o seguro ali, né? Por sua conta e risco. Quando você contrata um seguro para o carro, você tem que declarar de antemão quem são os condutores que vão estar segurados. Né? Quando você contrata, me pareceu que é um pouco diferente. Você contrata e depois você, pelo que eu indica, não é isso? Pelo que eu vi no site lá, é isso aí mesmo? Isso aí mesmo. Acho que 2 pontos aqui, Fred. Um é burocracia. Pô, o carro é seu. Você alugou o carro, assinou o carro para ser o seu carro pelos próximos 3 anos, que seja. Não faz sentido eu limitar a quantidade de usuários. E também não temos uma estatística, não somos, né? Nenhuma das locadoras que oferecem esse serviço são seguradoras, que possuem estatísticas para avaliar o grau de risco desse ou daquele condutor pela idade ou pelo perfil. Então, para as locadoras, isso é independente. Então, podem ter quantos usuários quiser, só basta entrar no aplicativo ou na plataforma restrita do site e indicar quem são os usuários. E todos estão cobertos dentro da mesma cobertura contratada. Eu achei isso assim bem interessante, assim, porque sim, mais simples, né? É bem mais simples, O que nós queremos vender é justamente essa comodidade. E agora, por outro lado, resolve também, né, o problema de muita gente que tem um filho, às vezes adolescente não, mas 18, 19, 20 anos em casa, e que algumas seguradoras acabam implicando com esse tipo de cliente, né? Porque o seguro fica bem mais caro para essa faixa etária, como você falou, eles têm bases de dados que precificam que os acidentes são mais comuns nessa faixa etária. Interessante. Uma outra diferença em relação a seguros, me confirma, por favor, que eu vi em alguns fóruns de discussão, é que parece que existe uma penalidade, sei lá, 5% do valor do automóvel no caso de você sofrer algum sinistro. Isso aí procede no caso do Unidas Livre ou isso aí estavam se reclamando de outros seus concorrentes, por exemplo? O Fred, na verdade, não é uma penalidade, é uma coparticipação. Coparticipação, bem... Tá? É uma coparticipação no caso dos eventos de sinistros, que é um nome um pouco diferente para franquia de seguro, quando você aciona a seguradora, né? Sim, mas a franquia não se aplica, né, Breno, a caso de furto, perda total, assim... Exato. No caso de vocês se aplica, né? No caso se aplica. Então, na verdade, ele tem uma coparticipação no caso tanto do uso para as manutenções que supere esse valor, quanto no caso de uma eventual perda total ou um roubo e furto não recuperado. Tá. Acho que faltou a gente falar também que no caso da quilometragem, né, você fez um esclarecimento legal que a aferição é feita no final do contrato e no caso de haver, de se exceder a quilometragem contratada, há um custo por quilômetro adicional, não é isso? Sim, tem um custo que varia de 20 a 50 centavos por quilômetro. Sim, mas fica mais caro se você contratar um plano bem magrinho e exceder do que você contratar logo correto. Fica mais caro. Legal. A gente já falou do tempo de entrega do carro. Uma coisa que eu não entendi também, Breno, é que a prestação ela começa a correr
e às vezes ela pode até você pagar uma prestação um pouco antes de receber o carro. É isso mesmo? É isso. No caso do Unidas Livre, Fred, quando você formaliza a assinatura do contrato, você paga a primeira prestação. Você tem um adiantamento da primeira parcela, que é um compromisso que a gente pede do assinante, porque eu estou comprando um carro para ele, né? E aí, depois que eu faço a entrega do carro, ele tem esse adiantamento comigo, uma primeira parcela paga, e a partir da entrega do carro, ele passa a pagar mensalmente as demais parcelas. Então, ele tem um adiantamento de uma parcela. Mas enquanto ele está aguardando o recebimento do carro, ele naturalmente não precisa fazer pagamento de mensalidade alguma. Ok. E, por exemplo, se eu contratar por 48 meses e meu carro demorar 60 dias para chegar, vale a data da assinatura do contrato? Não, da entrega. Da entrega. Excelente. E a sua primeira mensalidade, ela é adiantada no momento da assinatura. Aí depois você paga, só depois de 60 dias que você vai pagar outra. Excelente. Posso cancelar a assinatura a qualquer momento, Breno? Pode cancelar, mas tem uma taxa também de desvalorização antecipada, que é calculada, também ela é um percentual do valor a ser cumprido do contrato, então ela varia de 20%, de 10% a 50% do saldo residual do contrato. Tá? Entendi. À medida que o contrato passa, essa taxa de desvalorização ela vai caindo, ela é justamente uma desvalorização antecipada, porque você esperava que esse carro iria viver 3 anos e você resolve devolver ele com 6 meses ou com 18 meses. Então, faltando um ano assim, para o contrato vencer, por exemplo, dá 10% das parcelas a vencer. Quase que uma parcela, né? Não é algo tão custoso, mas pode sim ser devolvido sobre o pagamento dessa taxa de desvalorização antecipada. Legal, não, eu acho que até é justo também, né? Afinal de contas, se não houvesse essa penalidade, todo mundo ia contratar de 48 meses, que é a mensalidade mais barata, e sair devolvendo quando bem entendesse. Eu acho que essa exigência é uma coisa bem interessante. O documento, obviamente, não fica no nome da pessoa que contratou, fica no nome da Unidas, ou não? No nome da locadora. Assim como quando se faz um leasing, etc., tem lá... O nome do banco. Exatamente. Exato. Tá. Cara, uma pergunta que a gente tem aqui direto é uma desconfiança, né? E aí acho que o papel aqui nosso é bater em algumas coisas que a gente não concorda e alertar ou apontar para algumas boas oportunidades. E eu acho que no caso do carro por assinatura, eu tô mais do lado favorável do que contra, né? Então, para quebrar resistências, para quebrar inseguranças, e aí muitas vezes as pessoas são muito desconfiadas, né? Elas perguntam, né, por que a locadora, né, como a Unidas, ela consegue disponibilizar o carro a um custo total inferior do que uma pessoa física teria se ela adquirisse, né, e fosse manter esse carro com recursos próprios? Ou seja, que vantagens econômicas a Unidas e a Localiza, todas as outras que fazem esse produto também, né, tem, né, que nós, pessoas físicas, cidadãos comuns, não temos e que permitem vocês precificarem esse produto de uma forma financeiramente vantajosa? Perfeito. Eu vou citar 3 grandes diferenciais que as locadoras, como um todo, possuem e levam ao consumidor, seja o assinante, seja o cliente de locação eventual, tarifas cada vez mais atrativas. A primeira e a mais importante, Fred, é a escala de compra e a barganha de negociação que as locadoras possuem junto às montadoras. Legal. Então, não há dúvida que se compra com desconto interessante estes ativos. Da mesma forma, se tem a escala de compra nas peças, nas manutenções, no pneu, né, que reflete um pouco dentro da precificação. O custo de capital, principalmente das grandes locadoras, também é um custo bem barato. Nós estamos falando de 3 grandes locadoras que estão no mercado de capitais e tem um custo de capital bem barato, e isso ajuda
a fortalecer uma locação barata. E, por último, existe um incentivo no tributo. O IPVA é mais barato a locadoras do que a pessoa física. Tá? E isso também traz uma atratividade maior no preço final. Então, são 3 grandes linhas, e são 3 grandes linhas de custo mesmo, né? A compra, a manutenção, o custo do dinheiro e o tributo, que as locadoras possuem uma vantagem contra uma pessoa física, e com isso ela consegue alugar o carro até mais barato do que quando a pessoa faz a conta na ponta do lápis. Imagino que também, você falou que vocês não estão atrelados a nenhuma seguradora, acho que talvez haja algum ganho aí também na gestão da frota, né, porque uma pessoa física também não tem escala para negociar o seguro com uma grande seguradora. Na revenda também dos automóveis, como vocês têm um segundo, terceiro negócio, por exemplo, de gestão de frota, revenda de usados, locação para os profissionais também, imagino que haja ganho de escala aí. E em relação a tributos, você falou só o IPVA, então não existe nenhuma outra vantagem tributária? Não, só IPVA, só IPVA. Que é aquela história do registro do IPVA numa cidade de menor alíquota. É isso aí, né? Isso aí. Tá, perfeito, cara. Excelente. Então, essa resposta é muito legal para a gente quebrar a resistência aí dos céticos. Uma outra dúvida que a gente tem aqui direto, cara, e aí é sobre a história do prazo, né? Fazendo as contas, eu imagino que vocês têm aí os cálculos de ponto de equilíbrio, etc. Para quem vai ficar com um prazo um pouco maior, a gente já falou aqui, né, a mensalidade é mais barata e a curva de depreciação do carro também ela não é linear, né, o carro deprecia mais nos primeiros anos. Você pode dizer aí, grosso modo, obviamente, se existe um ponto de equilíbrio, ou seja, para contratos mais longos, valeria mais a pena alugar ou contratar o carro por assinatura, e para contratos mais curtos, talvez não. Você tem aí como falar minimamente sobre essas variáveis, ou seja, que tipo de contratos vocês vendem mais, para quem faz a conta direitinho, dá para justificar melhor a atratividade financeira? Sim, o Fred, a atratividade financeira, ela existe para todos os prazos, tá? A verdade é que, naturalmente, vamos lá, a comparação que a pessoa física faz, se ele fizer a conta para 1 ano ou para 4 anos, ele vai botar no papel a locação de 4 anos versus a compra, os custos ao longo de 4 anos e a venda no residual final. E se ele for fazer a conta para 1 ano, ele vai comparar a locação, a assinatura de 12 meses, mas também da compra de um carro novo e a venda dele com 12 meses. Né? Sim. Então, se fazendo os comparativos, tanto da aquisição quanto da assinatura, em períodos iguais, que aí te traz uma comparação justa, todas são vantajosas, com algumas exceções. Nós temos modelos de veículos que a conta não é tão vantajosa. A gente tem pessoas que fazem as suas contas e chegam numa vantagem da aquisição, porque tem gente que não faz seguro, tem gente que consegue um seguro mais barato, tem gente que tem um custo de capital baixíssimo, tem gente que não, que vai pagar um financiamento muito caro. Então, essa comparação também é individualizada, até por isso a gente disponibiliza no nosso site um simulador, porque a gente acredita que cada um tem que fazer a sua simulação, né? Porque é a realidade de cada assinante ou de cada comprador de carro. De qualquer forma, quanto maior o prazo do contrato, maior a gente enxerga essa diferença entre compra e assinatura. Tá? Mas, de qualquer forma, você também está comparando compra em 48 meses versus assinatura em 48 meses. Mas aí chega a 20% de economia mensal. Nos prazos mais curtos, você tem 10% de economia, 5% de economia mensal, mas também precisa ser comparado com o mesmo prazo. Legal, é nesse ponto que eu queria chegar. Muito feliz que
você tenha feito uma colocação bem legal, que é cada um faz as suas contas, né? E por isso há esse debate todo, há especificidades que só você mesmo consegue colocar na ponta do lápis, o seu próprio custo. Manutenção, eu vi, por exemplo, algumas pessoas falando, nessa conta aí que eles disponibilizam é manutenção em concessionária, eu tenho o meu bom e velho mecânico. Bom, aí tudo bem, você tem o seu bom e velho mecânico, você vai pagar mais barato, mas você é o 1 em 10 que tem o bom e velho mecânico confiável, que não te mete a mão lá quando você deixa o carro na oficina e cobra caro para fazer coisa que às vezes nem é necessária. Excelente. E você deu a conta de vocês, ou seja, prazos mais longos de contrato, a economia, segundo a conta que vocês enxergam e disponibilizam, é maior do que nos contratos mais curtos. Era essa a frase que eu estava atrás dela. Legal. Você falou da manutenção, eu acho que faltou a gente dar um pouquinho de detalhes sobre a manutenção, cara. Como é que é o operacional da manutenção? Legal. Na verdade, você faz um acionamento para a locadora, que pode ser por telefone, por WhatsApp, pelo portal do Unidas Livre ou pelo aplicativo, né? E ali você faz o agendamento, uma solicitação de agendamento de manutenção. No caso de uma manutenção preventiva, né, que ela é agendada para as manutenções emergenciais corretivas, segue o mesmo fluxo, mas aí não é via agendamento, você faz o acionamento e ela é imediata. A locadora, você indica a localização, um CEP, alguma região que você queira ser atendido, e nós vamos agendar com a concessionária o dia, uma hora, sobre as suas alternativas de disponibilidade, para que você leve o veículo para essa manutenção. Você leva o veículo lá, os serviços já estão pré-autorizados, já estão pagos, faz o serviço e volta para casa. Legal. No caso de ter um seguro para roda, igual a gente falou, vai ter o carro reserva, que eu imagino que aí também, em alguns planos, você vai disponibilizar. Tem também, né? Esse é um opcional, né? Então, lá no momento da contratação, você opta por contratar um veículo reserva ou não, para o caso das manutenções corretivas e sinistros que demandem você ter um outro carro e não ficar a pé. Legal. Isso aí, assim como no seguro também, você vai acrescentando ali os itens opcionais quando você contrata. Outra coisa que você falou também que eu acho... Fred, desculpa, deixa eu te perdão. Você falou do reserva. Nós temos uma outra praticidade que, como o carro demora 30, 60, 90 dias para chegar, isso pode não casar com a sua necessidade, né? Você pode estar vendendo o seu para assinar e daqui a 15 dias você vendeu o seu e você vai ficar a pé. Então, a Unidas disponibiliza, a partir do momento que você assinou, um carro provisório, tá? Que você retira em qualquer loja de rent-a-car da Unidas no Brasil, são 206 lojas, pagando o mesmo valor da sua mensalidade em formato prorata, tá? Então, se você assinou uma mensalidade de um carro por um prazo específico de R$ 1.500, você, caso queira, até a chegada do seu veículo, pode pegar um carro da mesma categoria por R$ 50 por diária, enquanto você está esperando o seu carro, porque a gente entende que o cara está nesse momento de transição, ele está vendendo dele, né? Então, se não chegar em 60, se chegar em 70, como é que eu me programo? Então, tem essa facilidade de usar e pegar um carro provisório em nossas lojas de rent-a-car. Legal. Isso aí, então, ou seja, enquanto o cara está esperando a entrega do carro dele, ele não fica a pé, né? E ao mesmo tempo ele não tem que pagar um preço de aluguel avulso aí que ele pagaria mais caro, exatamente. Mas que é mais caro. É proporcional ao preço que ele paga no contrato de assinatura dele de longo prazo. Interessante. Cara, eu estou chegando no final aqui do meu tempo, batendo no limite já. Eu acho que a gente explorou a maioria das dúvidas que eu tinha para te perguntar. Até lembrei que foi uma coisa legal que você falou também. As contas que vocês têm aí, quando se compara com um carro financiado, né, que você falou, são 78% das compras de carro zero no Brasil hoje são financiadas, a vantagem vai ser maior até do que quando se compra à vista, né? O custo de financiamento é mais caro do que o que se ganha, por exemplo, na aplicação financeira de conservadora, né, de baixo risco do montante aplicado na compra de um veículo. É mais ou menos essa a sua conclusão também? Perfeito, sem dúvida nenhuma. E muito maior, Fred.
né? O financiado, a diferença é muito grande. Eu citei aqueles 10%, 20%, em comparação com uma compra à vista. Você tem uma comparação, acaba que mais justa. Para o financiado, a economia mensal gira em torno de 30%, 40%. Excelente, excelente. Ó, cara, acho que com essa aí, só fechando mesmo, te agradecer mais uma vez. Fechou Obrigado, com chave você. de ouro. E não sei se tiver alguma consideração final que você tem, alguma coisa que eu deixei de te perguntar e devia ter perguntado, alguma lembrança que você teve ao longo da nossa conversa e quiser ainda fazer alguma consideração final, aí fica à vontade. No mais, eu só te agradeço pela disponibilidade em enriquecer aqui o podcast, ensinar o nosso público aí que dá para economizar dinheiro mesmo, né, tendo um carro 0 quilômetro, que não é uma coisa barata, através de um carro por assinatura. Perfeito. Eu que agradeço, Fred. Ótimo papo. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes como você e trazer aí para o público que está escutando um pouco desse conceito que a gente sabe que é novo. As pessoas ainda torcem o nariz quando você fala sobre carro por assinatura, mas veio para ficar. A gente não tem dúvida que é um modelo vencedor. Quem faz as contas ou quem conversa com quem tem, eu sempre gosto de falar, acho que o boca a boca fala muito por esse produto. A experiência de quem hoje é um assinante é fantástica, as pessoas gostam, elogiam, indicam, e eu convido a todos aí a experimentar, ou ao menos estudar, pesquisar, que quando for o momento da troca, estiverem pensando aí sobre a troca do carro, avaliar sim um carro por assinatura e com a gente de preferência. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha, cara. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos ouvintes, eu peço que ranqueiem, critiquem, né, reclamem, sugiram os temas que vocês querem que a gente trate aqui semanalmente. Quem sabe a gente não vai ter a sorte de ter convidados aí tão ilustres quanto o Breno foi aqui na conversa de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Fred. Obrigadão, cara. Bom papo. Abraço, cara.